Hoje nós vamos ter a nossa aula de geriatria. Bom, que nós vamos falar em geriatria sobre o que é geriatria e gerontologia e o envelhecimento. Geriatria é a especialidade médica que trata de doenças de idosos, mas também se preocupa em prolongar a vida ou saúde. A medicina geriátrica é uma ciência que avança a cada dia, propiciando longevidade com melhor qualidade de vida para a população. O geriatra, além de lidar com doenças como as demências, hipertensão arterial, o diabetes, osteoporose, com múltiplas causas, como tontura, incontinência urinária e tendência à queda. Mas o geriatra não substitui nenhum outro especialista como o cardiologista, urologista, neurologista, nefrologista, enfim, nenhum outro profissional. Ele também trabalha gerenciando esse grupo de pacientes. Bom, uma dúvida muito comum entre as pessoas é: quando devo procurar um geriatra? Não existe uma regra, já que a especialidade ela trata do envelhecimento humano. Então, se você tem 40, 50 anos, você já pode procurar um geriatra, se você desejar. Bom, o que existe é um tabu criado pela própria sociedade de que o geriatra vai atender apenas os velhos. Não, ele atende qualquer outro paciente, desde que ele possa ajudar. Por exemplo, na clínica médica, ele não pode, por exemplo, ser um neurologista, porque é um médico específico, mas um clínico geral ele pode ser. Bom, nós temos também o gerontólogo, a gerontologia. É a parte da medicina que estuda o processo do envelhecimento. Gerontólogo é o profissional com formação de nível superior que atua na prevenção para garantir melhor qualidade de vida possível dos idosos e até mesmo no final da vida. Onde pode atuar o gerontólogo? Na prevenção, na ambientação, na reabilitação e nos cuidados paliativos. Na prevenção, propõe intervenções que se antecipem aos problemas mais comuns que afetam os idosos e orienta a criação de condições adequadas para um envelhecimento com qualidade. Na ambientação, orienta a criação de condições ambientais para uma vida com qualidade na velhice, focando os mais variados espaços por onde circulam ou vivem idosos. Então, ele vai dizer onde precisa colocar piso antiderrapante, que mais? Barra de segurança, vai orientar esse idoso e a família também quanto ao calçado, que ele precisa usar um calçado antiderrapante, até mesmo na vestimenta, que tem que ser uma vestimenta em que o idoso tenha mais facilidade para se vestir. Com o decorrer da idade, o idoso não consegue mais fechar a blusa que tem botão. Então, preciso deixar mais fácil para ele poder ter uma individualidade, uma independência. Na reabilitação, propõe intervenções quando ocorrerão perdas que são resgatáveis e quando irreversíveis, orienta a criação de condições individuais
e ambientais para uma vida digna. Nos cuidados paliativos, propõe intervenções quando ocorrem doenças progressivas e irreversíveis, abrangendo aspectos físicos, psíquicos, sociais e espirituais, com atenção estendida aos familiares, visando o maior bem-estar possível e a dignidade do idoso até a sua morte. Então, se existe um cuidado paliativo, algum paciente que está em cuidado paliativo, ele também vai tentar amenizar o sofrimento. Como? Não com medicação, porque ele não passa medicação, mas ele vai tentar amenizar o máximo possível esse paciente. Envelhecer no Brasil. De 2012 para cá, o Brasil ganhou 4.008 milhões de novos idosos. Existem mais de 30 milhões de pessoas com mais de 65 anos e hoje eles representam quase 10% da população brasileira. Em quase 300 milhões de habitantes no Brasil, então ele tem aí uma porcentagem de 10% que é idoso. Segundo o IBGE, até 2030 os idosos chegarão a 15% e em 2020 o número de quem tem mais de 65 anos vai superar o de crianças devido à queda na taxa de fecundidade. Então, se as mulheres não estão procriando, a população está envelhecendo e vai chegar uma hora que nós vamos ter só idosos. Ou seja, vão nascer menos crianças enquanto a população de idosos está em um maior processo, em um processo de envelhecimento. A faixa etária da população preocupa o INSS e o Sistema de Saúde brasileiro, que não se estruturou para receber e cuidar dos idosos, principalmente desse grupo em especial, que necessita de grandes recursos e cuidados de saúde. Bom, o INSS ele nunca está preparado para nada, na verdade, né? Mas principalmente não está preparado para receber os nossos idosos. Então, não tem muitos médicos especialistas, por exemplo, não tem muitos geriatras e também não tem muitos profissionais gerontólogos, e isso vai precisar mudar. Em relação ao envelhecimento, estamos evoluindo como um país de primeiro mundo, mas em relação à quantidade e qualidade dos serviços direcionados a essa população, permanecemos no terceiro mundo. A visão social do nonagenário é muito ruim. Ocorre a perda dos contatos sociais, sedentarismo, muitas vezes causas de imobilidade, perda de perspectiva de vida, já que não existem planos futuros, mesmo a curto prazo. Porém, devemos ver que a maioria dos nonagenários são saudáveis e ativos, então eles vão tentando sobreviver. É importante lembrar que dos termos qualidade de vida e envelhecimento bem-sucedido, que são usados para definir o objetivo de condutas programadas de um país que está envelhecendo. A qualidade de vida costuma estar relacionada ao bem-estar, à autoestima, a diversos fatores desconstituídos ao longo da vida, como estilo de vida, relações familiares e sociais, trabalho, educação, religiosidade e suporte econômico. Então, para ter uma qualidade de vida, o idoso ele precisa se adequar
esse estilo de relações de família, trabalho, educação, até religiosidade, e para que ele tenha uma vida tranquila. Chegar aos 100 anos é para poucos, apagar 110 velhinhas é algo para um grupo ainda mais seleto. Intrigados com isso, um grupo de cientistas do Japão decidiu investigar qual o segredo por trás da longevidade desses supercentenários. O estudo revelou que a chave para tantos anos de vida pode estar não só no estilo de vida dessas pessoas, mas em seus sistemas imunológicos. Os cientistas acreditam que esses indivíduos apresentam uma adaptação importante no sistema de linfócitos às células de defesa do corpo, o que os permitiu sustentar uma resposta imune significativa contra as doenças como infecções, câncer e até problemas no sistema cardiovascular ao longo de suas vidas. Bom, então, no envelhecer, o sistema imunológico ele também vai ficando mais debilitado. E nesses pacientes centenários, o sistema imunológico sofreu adaptações, mutações seria no caso. Então, para que mantenha esses pacientes centenários vivos. Então, o sistema imunológico deles são mais fortificados. A importância da atividade social. Amenizar o efeito do envelhecimento, o idoso necessita se reeducar quanto ao lazer sociocultural e nessa nova fase da vida. A responsabilidade pela conscientização desta mudança fica por conta de um orientador especializado da família e do próprio idoso, pois a importância do lazer nessa etapa lhe dará qualidade de vida. Envelhecer não significa exclusão da sociedade. Envelhecer é a chance de renovar-se, fazer novos amigos, conhecer novos lugares, ter atividades que lhe darão prazer, frequentar bailes da terceira idade, ir a encontro de idosos no município de grande valia, pois, além de aprender, existe a troca de experiências. Enfim, há muito o que usufruir de uma forma mais descompromissada, com mais diversão e suavidade. Então, tem como ele se adaptar ao meio. Como a população é uma população que tem bastante idosos, tem como ele ir para o baile da terceira idade, tem como ele participar do grupo. Hoje não é grupo de jovens, mas grupos de idosos para trocar experiências, falar da vida, aprender novas coisas. Então, tem como ele ter uma boa vida sem sofrimento, sem pensar na morte. Também é tempo de se atualizar e sentir o gosto pela leitura. São várias opções que não deixarão o cérebro definhar e irão estimular a concentração, o equilíbrio e certamente refletir em suas atitudes o ajudarão a se tornar uma pessoa mais harmoniosa. Bom, a gente sabe que a leitura ela é muito boa para as ações cognitivas, ou seja, as ações do cérebro. Então, ele precisa estimular, ele precisa se adaptar à leitura, tomar gosto pela leitura.
Importância da prática esportiva na terceira idade. Os benefícios da atividade física para a saúde do idoso acontece com efeito dose-resposta. Isso quer dizer que quanto mais atividade física o idoso realiza, maior serão os benefícios para a sua saúde. Porém, o excesso de atividade física pode ser prejudicial à saúde, ocasionando lesões musculares e articulares e podendo levar à morte súbita. Então, ele precisa tomar cuidado com os exercícios. E é de extrema importância que a prática seja orientada por um profissional de educação física capacitado para essa função, que irá avaliar, prescrever e monitorar as atividades praticadas. Então, ele não é mais jovem, né? Ele precisa saber o que ele pode fazer e o que ele não pode. E existem muitos exercícios que ele pode fazer. Oferecer aos idosos várias opções de lazer, como se fossem jovens, é afastá-lo da consciência do envelhecimento. Então, ele precisa ter consciência do que ele pode fazer, porque isso pode acarretar sérios problemas. O prazer do idoso é de se envolver em atividades que lhe tragam o bem-estar, que é fundamental para a sua vida. E na fase do envelhecimento que acontecem as desordens psicológicas, a perda funcional da funcionalidade, perda do parceiro e afastamento da família. Com a socialização, o idoso se mantém ativo, por isso a importância das atividades sociais e culturais que gerem sentimentos positivos para se evitar a depressão e inutilidade do idoso. Então, ele precisa estar sempre em atividades, seja social ou seja esportiva. O idoso, ele não é um ser estranho. O idoso é a nossa história. Então, nós precisamos cuidar do nosso idoso. Ele é um bem muito valioso, ele nos traz experiências e conselhos bons. Então, cuidar de nossos idosos é preservar a nossa história. Bom, acaba por aqui a nossa aula e tenham um bom dia.